Então vamos lá. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos, é bem-vindas, né? Só tem mulher hoje? Cadê os homens? Eu não sei se nesse grupo tem homens, só tem as meninas. Enfim, meninas e meninos, né? Vamos lá. Pessoalzinho, quem tiver aqui na sala e quem não puder entrar, né? Lembrando que a aula fica gravada, né? Para você assistir aí no seu tempo, quando puder, né? Aqueles que não conseguiram entrar. Maravilha. Então vamos lá. Acredito que todos que estão aqui, né? Nunca estudaram Libras, né? Estão aí no comecinho da caminhada. Eu sempre falo que é bom a gente começar a ter uma base alicerçada, né? Para você conseguir ir avançando, né? No primeiro encontro eu já falei um pouquinho sobre a minha pessoa. Aí eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Que estão aqui, vou mandar o link depois do primeiro encontro e agora do segundo, tá bom? Aqui, que nem eu falei para vocês, o caderninho, né? Que é importante você separar um caderno, né? Um caderno para você montar seu sinalário, né? Um caderninho velho aí que você não usa mais. Você vai montar o seu sinalário. Aí eu mandei no primeiro encontro, vou mandar novamente, que são as configurações de mão, tá bom, pessoal? As configurações de mão. Que aí você vai criar o seu sinalário, que é todo sinal que você aprender com aquela configuração, você vai e monta, né? Recorta a mãozinha, cola no caderninho, e aí você vai, né? Aumentando aí seu vocabulário, criando aí seu léxico, né? Dentro dessa língua tão importante, tão especial. Então, primeiramente, separa um caderninho que você não usa mais para poder criar o seu sinalário, que eu vou mandar as configurações de mão. As configurações, meninas, pessoal, tá tudo numerado. Então você vai voltar, fazer igual criança, né? Recortar a mãozinha, cola aqui no topo do caderno, escreve o sinal que você conhece com essas configurações de mão. Exemplo, essa configuração de mão aqui é uma configuração da mão em garra. Isso aqui não é letra de alfabeto, isso é configuração de mão. Todo sinal que você aprender com essa configuração de mão, você vai colocar no seu sinalário, que é o seu caderno aí de estudo. Então, como que você vai fazer? Vou dar um exemplo aqui. Com essa configuração, você faz esse sinalzinho. Que sinal é esse? Que sinal é esse? Alguém sabe? Isso, sinal de cachorro. Então, você vai pegar essa configuração de mão e vai colocar lá no seu sinalário. Configuração da mão em garra, sinalzinho de cachorro, 2 toques aqui na frente da boca, ou cobrindo aqui a parte do nariz, que é o focinho do cachorro, né? 2 toquinhos, sinal de cachorro. E com essa configuração você faz muitos sinais, pessoal. Se eu começar a falar aqui, não paro mais. Então, só um exemplo aí do cachorro, tá? Sinal de querer, sinal de empatia, né? Sinal de não quero, sinal de acontecer e assim vai. Então, vamos lá. Tudo que eu venho falar aqui, pessoal, vocês coloquem em prática para quem quer ser fluente na língua, tá? Não adianta eu passar o conhecimento para vocês e vocês não colocarem em prática. Ah, eu quero aprender, eu quero sair daqui tendo um conhecimento e conseguindo evoluir na língua e me tornar fluente, enfim. Lecionar também, independente do que você queira com Libras, mas você precisa seguir esses passos, tá bom? Porque eu segui, deu certo e não vai ser diferente com vocês. Separa um caderno para montar sinalário, que eu vou mandar novamente as configurações de mão lá no grupo, tá? Eu vou mandar o link do encontro passado e o de hoje, amanhã, tá? E vou mandar também o materialzinho de apoio, que a gente tá vendo aí no decorrer do curso. Monta caderninho, sinalário. Eu vou ver se eu acho um tutorial de uma aluna minha que montou o caderninho. Mas é isso, pessoal. É só recortar a mãozinha e colar no topo. E ela é numerada. Exemplo aqui, ó. Você recortou a mãozinha, colou aqui, pula uma folha, cola outra mãozinha e vai indo, tá? Porque você vai ter a frente e o verso do caderno para você rechear de sinais aí, tá bom? Outra coisa. Separa uma pasta dessa ou compra, se você não tiver, esse fichário, com esses plásticos aqui,
você vai montar o seu portfólio. Todo o material de apoio que você tiver acesso, ou dentro do meu grupão lá, ou qualquer outro grupo de Libras que você também participa, sempre o pessoal está compartilhando o material de apoio. O que você vai fazer? É bom criar dentro do WhatsApp um grupo aí, monta um grupo aí no WhatsApp e você vai jogando todo o material de apoio que vocês vão tendo aí de acesso nos grupos. Que aí na hora que você precisar, ele vai estar guardadinho lá. Você vai, faz impressão e monta aí seu materialzinho de apoio, tá bom? Que nem eu tô com vários materiais de apoio que eu vou usar em momentos específicos, que nem eu posso dar um workshop ou lecionar na área da saúde. Eu tenho lá material de apoio da área da saúde. Na autoescola, sinais voltado para autoescola. Enfim, qualquer área, entendeu? Então você deixa guardadinho lá, monta um grupo no WhatsApp, que é um grupo onde você vai jogando seus materiais de apoio. Na hora que você precisar, eles vão estar lá bonitinho, tá bom? Se possível, passa pro pendrive, né? Porque celular é uma coisa que pode estragar, você pode perder tudo. E joga no computador também, tá bom? Sinalário, tá? Sinalário é o caderno, isso aqui é o material de apoio que você vai fazer impressão e vai ter aqui essa pasta, você compra, né? Que é tudo baratinho. Se possível, mais pra frente, assim que você puder, compra esse dicionário, tá? É o Capovilla, ele é 3 volumes. Pesado, é o mais completo que tem, tá? Você encontra aí no Mercado Livre, parcela aí, e é um investimento nos seus estudos. Aqui, gente, é maravilhoso. Tem o dicionário Aurélio, Capovilla Libras, tá? É o mais completo que tem. Não tem outro. Então, comprem, tá? Assim que possível. Tudo isso é investimento, tá bom? No conhecimento de vocês. Esse aqui é o meu material de apoio, que ele serve tanto para o básico como para o intermediário e um pouquinho do avançado, tá? Esse material de apoio, você vai ter acesso a ele só no final do curso. Aquela pessoa que ficar até o final do curso comigo, tá? Ela vai ter acesso a esse material de apoio. Não vou ficar até o final. Posso ter acesso ao material? Você pode ter, mas você vai pagar ele à parte, tá bom? Que eu vou mandar para você. Mas, do contrário, para ter esse material, ele faz parte do curso, tá bom, pessoal? Então, você vai ter que fazer o curso todo para você ter acesso a esse material completo, tá bom? Maravilha. Isso aqui, gente, além de você ter um material de estudo próprio seu, você pode lecionar usando esse material de apoio, tá? Projeto voluntário, você sendo instrutora de Libras, enfim, tá bom? Maravilha. No último, né, no primeiro encontro que tivemos, né, no nosso primeiro contato aqui, eu falei rapidamente para vocês, né, sobre um pouquinho da teoria, né? Um pouquinho da teoria da língua, né? Então eu vou dar uma pincelada de novo, tá bom? Por quê? Porque mas tem gente pedindo para entrar, só um minuto. Então, pessoal, quem quiser ir tirando foto, depois postar lá nos status, tá? É legal aí, vão tirando foto, depois que a gente terminar esse encontro de hoje, eu vou deixar a sala aberta até o finalzinho da noite aqui, e amanhã eu fecho de novo, tá? Porque senão fica muito falatório e não é legal, tá bom? Aí vocês podem conversar rapidamente, aí quando for meia-noite eu fecho a sala, tá bom? Aí se vocês tiverem material de apoio, quiser jogar lá no grupo, se apresentar, fazer o sinal da sua cidade, pode ficar à vontade, tá bom? Então eu falei sobre o alfabeto para vocês, né? Quem treinou o alfabeto manual? Quem treinou o alfabeto manual? Tá todo mundo craque aí no alfabeto? Mais ou menos? Tá. Vamos lá. O alfabeto manual. Vamos aqui rapidamente, porque eu vou mandar também um videozinho meu fazendo o alfabeto manual. Você vai treinar, vai acompanhar ali, vai praticando para você memorizar e mais para frente você ter agilidade nas mãos, tá bom, pessoal? O alfabeto manual ele é importantíssimo, você tem que praticar, tá? Não desvalorize a base.
Alfabeto manual, ele é a base. Tudo que eu venho passando aqui, que eu vou compartilhar com vocês, é importante. Então, estudem, tá? Pratiquem. Então, vamos lá para o alfabeto manual? Letra A. Eu sempre cobro, tá? Qualidades de mãos, sinalização limpa, sinais com clareza, tá? Não vamos fazer de qualquer jeito, não, tá bom? Vai lá. Letra A. Letra B. C, cedilha, letra D, letra E, F, F. Mas tem gente pedindo para entrar. Ai, gente, meu Deus. Eu neguei a entrada da pessoa, misericórdia. Tomara que a pessoa peça, já apertei errado. Ai, Senhor, só Deus. Vai lá. Parei aonde? F. F, vai lá. G. H. I. J. K. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. É só treinar, tá bom, pessoal? Só treinar. Maravilha. Então, vamos lá. Deu uma caída aí na conexão, né? Voltou. Mas tá sendo gravado, tá bom, pessoal? Edneide, bem-vindas. Consegui abrir a tela. Consegue abrir a tela? Então vai. Assim que você conseguir se apresentar aqui para a turma, tá bom? A Cris se apresentou? Cris? Abre o áudio, Cris. Tudo bem, minha querida? Bem-vinda. Boa noite, Dineide. Você é da onde, minha querida? Olha que benção. Bem-vinda, tá? Maravilha. Tem mais mineiro aqui? Tem, mas eu não sei se estão todos aqui, mas tem uma galerinha aí também. Tem algum mineiro aqui além da Edneide? Não? Tá bom. Cris, pode se apresentar? Boa noite. Ariquemes, Rondônia, olha que coisa linda. Ah, olha aí. Depois vocês trocam aí mensagem, compartilham conhecimento, vai que conhece os parentes, os amigos aí, é benção. Olha que legal. Tá vendo? Maravilha. Eu tava com uma turma no ano passado do curso do contexto bíblico e acredito que tinha umas 13 irmãs de Ariquemes.
às 13 lá, uma igreja lá, e montaram um grupão e estudaram aí um tempão o contexto bíblico. Foi top o ano passado. Bem-vinda, tá bom, amada? Então vamos lá, vamos continuar aqui, pessoal. Então, a gente treinou aqui, né? Fez o alfabeto manual, vou mandar o vídeo, treinem. Alguém quer arriscar aí fazer o nome aí, se apresentar em Libras? Peraí, vamos por parte. Quem é que vai fazer? Vamos uma de cada vez. A Regina vai fazer? Vai lá, Regina. Se apresenta. Regina. Ó, o sinal dela. Maravilha. Quem mais vai se apresentar aí, fazendo o nome? A Edneide. Vai lá, Edneide. Boa noite, meu nome. Vai lá. Isso, o sinal dela. Maravilha. Quem mais? Mais alguém? Quer fazer o nome? Pode fazer, Ariane. Arielle, perdão. Isso. Quem mais? A Cris. Vai lá, Cris. Isso. Ah lá, o pessoal tudo cheio do sinal já. Maravilha. Quem mais? Abigail? Aí, maravilha. Tem sinal, Abigail? Não, mas vai ter logo, em breve. Quer se apresentar, Zeni? Vai lá. Olá, oi, boa noite, meu nome, vai lá. Olha. O sinal é o Mzinho? É um W ou um M? Ah, legal. Tá certo. Obrigada, viu, meninas? É isso aí. Então vamos continuar aqui. As letrinhas, né? Quais são as letrinhas que confunde sempre? Aqui, né? O A e o S, né? Só muda o polegar, né? Outra aqui, letrinha. O C e o cedilha, né? Tem que tremular aqui, né? Tem que ter esse movimento, esse balanço, para ver que é o cedilha. Aqui, outra letrinha, FT, né? Que confunde, FT, só muda polegar. FT. Aqui, mesma configuração de mão, H, K e P. Mesma configuração de mão, né? Tem algumas variações que quebra punho K, ou tranquinho mesmo, tá bom? Maravilha. Outra letrinha aqui que confunde é o G e o Q, né? A gente fala que é o G, o Q de queda, né? É o G que caiu, virou a letra Q, né? G e o Q. Maravilha. Aqui, as demais é tranquilo, né? Lembrando que se você olhar aqui, todas as letrinhas que tem balanço, que tem a setinha, tem que ter movimento, tá? Tem que ter movimento. As que não tem, é estático, paradinho, tá? Porque você pode acabar tremulando aí ou fazendo movimento que já vai dar, remeter um sinal. Aí tem que tomar cuidado. Que nem aqui, um exemplo que eu sempre gosto de dar, que nem... qual é a letra E do alfabeto? Letrinha E. Letrinha E. 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 Isso, letra E. Ela é estática, não é? E se balançar, virou o quê?
homossexual, tá? Homossexual. Gay, homossexual, a forma que cada um se expressa. Então, paradinho é a letra E. Balançou, virou homossexual. Tá bom? Então, aí tem que ficar atento. Qual é o assunto que você tá falando aí, tá bom? Outra letra aqui, rapidamente. Como que é a letra W? Só um minutinho, porque caiu aqui a conexão. Eu preciso que o pessoal interaja. Qual é a letra W? Como que é o W? Tranquinho, né? Tranquinho. W. Se eu balançar, W é tranquinho. E se balançar, virou o quê? Bebida, uísque. Uísque. Então, por isso que a gente fala, fique atento. Tem movimento? É estático, tá? Porque senão você já vai mudar todo o contexto aí da conversa. Então tem que ficar bem atento aí nas suas mãos, tá bom, pessoal? Que nem esse sinal aqui, qual que é? E paradinho, virou o quê? Órgão genital masculino. Então tem que tomar cuidado. Se tem movimento, tem que ter movimento. Se é estático, já é um outro sinal, tá bom? Então fica atento aí para não ter problema. Maravilha. É sempre bom se você puder praticar o alfabeto com as duas mãos, tá, pessoal? Porque vai que dê um problema aí na sua mão e você... Então é importante treinar com as duas, tá bom? Teve uma aluna que... Acho que ela caiu de moto, aí a mão dominante dela... Ela teve que começar a praticar com a mão que não era dominante, mas tudo é questão de treino mesmo, tá? Então é importante praticar com as duas mãos. Maravilha. Então, o alfabeto manual. Em que momento eu uso esse alfabeto manual? Tem momento específico? Tem, né? Eu não posso usar todo o tempo, senão vai deixar a pessoa aqui zonza de tanta datilologia, né? Então, o alfabeto manual, quais são os momentos que eu uso esse alfabeto? Nome próprio, porque eu vou me apresentar, tá? Pessoal, lembrando que quem ficar até o final vai fazer prova para depois receber a certificação. Então vai ter prova, então fica atento a tudo que eu venho explicando aqui. Tudo faz parte do conhecimento, tá bom? Boa noite, Simone, bem-vinda. Consegue abrir o áudio, minha querida? Vai sim, vai, tudo fica gravado por conta de imprevisto mesmo, tá bom? Sempre fica gravado. Você é da onde? Do Rio. Bem-vinda, tá? Todas as aulas, todos os encontros é gravadinho para caso não consiga entrar, ou para rever, ou para fazer anotação, tá bom, turma? Pode ficar sossegado, sempre eu gravo. Então, vou continuar aqui, tá bom? Bem-vinda, pode fechar o áudio. Então, vamos lá. Você precisa aumentar esse vocabulário, você precisa, para você memorizar, para quando você tiver as atividades, para quando você for começar a pôr em prática aqui, você lembrar, né? Então, eu falei para vocês sobre... tudo que eu falei tá tudo gravadinho, tá, Simone? Para quem tá chegando agora, tá tudo gravadinho aqui, o que eu já expliquei para trás. Então, eu vou mandar para vocês as configurações de mão, que é para montar o sinalário, e vou mandar o alfabeto manual, também para você já montar seu portfólio aí, seu materialzinho de apoio. E o material de apoio, que é o meu livrinho, eu mando para vocês só no final do curso, tá? Quem seguir comigo até o final. Aí vai ter acesso a ele, tá bom? Que ele serve tanto para o básico como para o intermediário. Maravilha. Então, em que momento eu uso esse alfabeto manual? A todo tempo? Não, o alfabeto manual tem momentos específicos para eu usar.
Quais são os momentos? Nome próprio, eu vou me apresentar. Eu vou ter que usar esse alfabeto manual, né? Meu nome é Joyce, esse aqui é o meu sinal. Então, o alfabeto manual eu uso para apresentar meu nome. Nomes de rua. Ah, qual o nome da sua rua? Rua Francisco da Silva Barbosa. Tem sinal? Não tem. Eu vou ter que fazer a datilologia. Em que outro momento que eu uso esse alfabeto manual? Sinalzinho é esse, vocês falaram. Sinal de cachorro, mas vai que eu esqueci o sinal. Datilologia, tá? Então são esses momentos que eu uso esse alfabeto manual. Nome próprio, nomes de ruas, cidades, ou quando eu esqueço um sinal. Esse é o momento que você usa. O alfabeto manual, sempre quando você usa aqui para fazer a datilologia, quando repete letras, que nem o meu nome tem 2 S's. Meu nome é Joyce Alessandra. Tem 2 S's. Eu tenho que fazer o quê? Arrastar, porque vai se repetir. SS. Exemplo, LL. Tudo que se repete, você arrasta, mas de dentro para fora. Nessa altura aqui, ó, do colo, tá? Não nada na frente do rosto, tá bom, pessoal? Sinaliza sempre nessa altura. Então, quando repete letras, arrasta de dentro para fora, tá bom? Qual o nome aqui? Vamos fazer um nome Kelly. Como que é Kelly? Faz aí, Kelly, na mão de vocês. Kelly, com 2 L's e Y. Arrastei e o Y, tá? Então, arrasto. Quando eu vou fazer nome composto, todo nome que você for dar sequência, você tem que dar espaço, tá bom? Que nem meu nome, Joyce Alessandra. Eu tenho que fazer Joyce, espaço e depois escrever Alessandra, tá? Sempre quando eu vou, senão emenda tudo. Fez uma palavra? Espaço. Espaço. É igual na máquina de escrever. Você vai dar um enter, dá espaço. Senão emenda tudo, né? Vai embolar tudo. Então, toda vez que você fizer uma datilologia, você é tipo um tapinha, tá? Isso significa espaço. De novo, espaço. De novo, espaço, tá? Certo. Então, isso que eu ia passar para vocês. Outra questão, o acento. Sempre quando tem acento, o acento na Libras ele não é obrigatório, mas pode ser que você queira pôr, não tem problema. No português não pode ficar sem acento, mas na Libras pode, tá? Mas se você quiser trazer o acento também, não tem problema nenhum. Sempre o acento é feito com indicador estendido. Sempre acento é feito com indicador. Que nem aqui a palavra é. Primeiro eu faço e acento, tá? Sempre com indicador. João. Tá? Sempre o acento é feito com indicador, tá bom, turma? Maravilha. Deixa eu ver outra coisa que eu ia falar para vocês dentro do alfabeto manual. Acho que é só isso mesmo. Então, pratiquem, treine tudo que vocês vê placa, nome de familiares, vão treinando, gente. Não para de treinar até entrar na mente de vocês, tá bom? É a prática, não tem outro jeito. Então, o alfabeto manual, pratiquem, tá? Para ficar craque aí e para ganhar velocidade também, tá bom? Porque nós temos também uma soletração rítmica. O que seria? É um bailar mesmo. Maria, como que se escreve Maria? Maria, né? Aqui eu posso fazer uma soletração rítmica, ó. Caidinho mesmo, ó. M-A, o R caiu aqui e já virou A. Isso é um bailar, é uma soletração rítmica, tá? Você acaba fazendo também que nem o sinal de nunca. Nunca. Você faz uma supressão, tá?
Isso aqui é uma soletração rítmica. Só quem sabe o que é, o que significa, que vai entender. Essa puxadinha é nunca, nunca. Mas se você for fazer bem devagarzinho, é N-U, é o C-A, mas fica assim, nunca, tá? Então, sempre arrasta quando se repete, RR, SS, acento sempre feito com indicador, toda vez que for palavra composta dá o espacinho, tá bom? O alfabeto manual usa em nome próprio, nomes de ruas, cidades, ou quando eu esquecer um sinal, tá bom? Isso é a questão do alfabeto manual. O alfabeto manual é universal? Gente, só responda sim ou não, tá? Sim ou não. O alfabeto manual, a Libras é universal? Não. Libras é universal, sim ou não? Não. A Libras não é universal. Por quê? Cada país tem a sua língua, tá bom, pessoal? Então a Libras ela não é universal. Gente, quem tá aqui no básico pode ficar tranquilo. Quero que vocês vão interagindo, mas acertou, errou, vocês estão aqui para isso, tá? A gente tá aqui para aprender, tá? Com os erros, com os acertos e para propagar o correto lá na frente para as outras pessoas. Então aqui é o seu momento de errar mesmo. Pode falar o que pensa, o que vem na mente e aí vocês vão aprender no correto, tá bom? Então a Libras ela não é universal. A Libras ela pertence ao Brasil. Por quê? Cada país tem a sua língua. Se você olhar a própria palavra Libras, ela vem trazendo o que é do Brasil mesmo, própria do Brasil, própria do nosso país. Por quê? LI de língua, BRA, brasileira, S porque é constituída por sinais, tá? Então ela é própria do Brasil. A Libras não é universal. Cada país tem a sua língua, tá bom? Poderia ser? Sim, mas não é por conta de cultura, de crenças, tá? Da questão do idioma, então tudo isso vai mudar, tá bom? Então cada país tem a sua própria língua, tá? A escrita tem a escrita universal. A escrita tem uma escrita que é universal, que ela é usada em todo o mundo. Depois eu vou mandar para vocês um materialzinho de apoio. É uma escrita, tá? Escrita da Libras. Escrita da língua de sinais, tá bom? Que não é Libras, ela é universal. A escrita sim existe universal. A Libras ela não é universal, tá? Cada país tem a sua língua. Vamos lá. A Libras não é universal. Se diz língua ou linguagem de sinais? Língua, né? Não é linguagem, é língua. Língua de sinais, não se diz linguagem, tá, pessoal? Nunca use esse termo, linguagem. Ah, tô aprendendo a linguagem de sinais. A linguagem dos mudos, a linguagem dos surdos, jamais. Língua de sinais, tá bom? Língua de sinais. Se diz surdo, mudo? Não, tá um termo errado. Não é surdo, mudo. É somente surdo. Surdo, mudo tem? Tem, mas é raro encontrar essas duas deficiências numa pessoa só, a surdez e a mudez. Tem, mas é raro. Então a maioria só é somente surdos, tá? Eles não são deficientes auditivos, eles são surdos, eles se aceitam surdos. Ah, que pessoa que é deficiente. Não. Deficiente auditivo é uma outra realidade. Deficiente auditivo geralmente é a vozinha lá, quem é minha filha? Vai perdendo a audição. Essas pessoas que têm deficiência auditiva. Agora, o surdo, ele é totalmente campo visual, então ele não escuta nada, tá? Pode ser que escutam uma vibração, um ruído, mas não passa disso, tá bom? Então é surdo mesmo. Então não se diz deficiente auditivo, é surdo. Surdo mudo? Não, surdo. O mudo, para ser surdo e mudo, a pessoa ela não ouve e ela não tem cordas vocais. O surdo tem cordas vocais. Ele só não fala porque ele nunca ouviu. Então, como que ele vai trabalhar o que ele nunca ouviu? A criança, quando está lá balbuciando no comecinho da vida, a criança ouvinte, ela ouve o pai e a mãe falar e aí ela vai reproduzir. Errado, mas vai sair. E a criança surda não vai reproduzir porque ela não escuta nada. Então ela não trabalha essas cordas vocais para poder falar. Então, por isso que muitas das vezes o surdo faz tratamento na fono, tá?
Faz o tratamento na fono, por quê? Para trabalhar as cordas vocais. Só que muitas das vezes o surdo não faz esse tipo de tratamento porque requer financeiro, é gasto, é caro, é um tratamento. Então, por conta disso, vocês pegaram essa parte? Porque caiu aqui a internet de você. Não, né? Então vai lá. Cortou, né? Isso. Então vamos lá. Vocês estão ouvindo, né? Tá, vai lá. O surdo, ele tem cordas vocais, ele só não fala porque ele nunca ouviu, então não tem como ele falar o que ele nunca ouviu, ele não consegue ouvir um barulho da buzina, do mar. Você imagina viver uma realidade dessa, no mundo do silêncio. Então, a pessoa não fala, ela não escuta. Então, ela tem cordas vocais, só que não se utiliza, né? Então, muitas das vezes, tem surdos que faz tratamento na fono para trabalhar aqui as cordas vocais. Só que requer gasto financeiro, é um tratamento caro. Então, eles acabam optando em aprender Libras, né? Se comunicar através das mãos, tá bom? Então, é somente surdo, tá bom, pessoal? Somente surdo. Continuando aqui. Não se diz, Libras, dia, mês e ano que a Libras foi oficializada como língua. Gente, a Libras, ela pertence ao Brasil. A Libras é a segunda língua oficial do Brasil? A Libras é a segunda língua oficial do Brasil? Sim ou não? Não. Não é. Marca aí no caderno. Libras é a segunda língua oficial do Brasil? Não. Por que não? A Libras é a língua oficial da comunidade surda, não do Brasil. Qual é a língua então oficial do Brasil? Somente o português. Somente o português é a língua. Se a gente for ver para ser língua mesmo, teria que ser o tupi, lá para trás. Mas somente o português, oficialmente registrado como língua do Brasil. A Libras é a língua da comunidade surda, não a segunda língua oficial do Brasil. Deveria ser, né? Mas quem sabe aí mais pra frente. Mas por enquanto não, tá bom? Então ela não é a segunda língua. Só existe uma língua, português e ponto. Por enquanto, tá? Maravilha. Dia, mês e ano que a Libras foi decretado como língua oficial da comunidade surda, não língua oficial segunda língua oficial do Brasil. Dia, mês e ano. Alguém sabe? Dia, mês e ano. Gente, essa data é importantíssima para a comunidade surda. Todo ano é comemorada, é uma conquista. Eles sofreram muito para chegar até esse momento, tá bom? Eles já passaram por um bocado aí, só Deus. Puxar as histórias lá de surdo, sofrimento total, tá bom? Então, eles comemoram todo ano e essa data, ela é comemorada e a gente não pode esquecer que a gente também comemora junto com os surdos, que é dia 24 de abril do ano de 2002. 24 de abril do ano de 2002. Qual é a lei? Qual é o decreto que oficializa a Libras como a língua oficial da comunidade surda? A Lei 10.436. Gente, isso cai em faculdade, isso cai em concurso público, isso derruba pessoas, porque eles fazem pegadinha, tá? Então fiquem atentos aí. Essa data a gente tem que sempre lembrar e não podemos esquecer jamais, porque faz parte da história dos surdos, tá bom? Maravilha. Vai lá. Libras e português. Quais são os caminhos para se aprender a Libras? Quais são os caminhos para se aprender a Libras? A pessoa surda. E quais são os caminhos para se aprender o português? A pessoa ouvinte. Vamos lá. L1, a minha primeira língua, eu sendo ouvinte, a maioria de vocês ouvintes. Para se aprender o português como língua, quais são os caminhos? A criancinha lá, de novo, balbuciando, começando a fase dela lá na escolinha.
ou dentro de casa mesmo, quais são os caminhos para se aprender o português, uma criança ouvinte? Ela escuta, não escuta? Criança ouvinte? Então, primeiramente, auditiva. A criança ouvinte, ela escuta. Então, a modalidade. Quais são as modalidades para se aprender o português como língua? A criança ouvinte, a pessoa ouvinte. Auditiva, porque ela escuta. Escutou. Segunda modalidade, verbaliza, se fala. Então, ela ouviu, ela reproduziu aquilo que ela ouviu. E para fechar, ela escreve. Então, é uma tríade. Se escuta, se fala e se escreve. Gente, todas as línguas orais que rodeiam o mundo, esses são os caminhos. Português, francês, inglês, tá? Japonês, o que for. É oral. Se escuta, se fala e se escreve. E já a Libras? E já a língua de sinais que rodeia o mundo? Quais são os caminhos? É o mesmo dos ouvintes? Não. Vai lá. É uma tríade também, mas caminhos diferentes. Por quê? Aqui se escuta, que são os ouvintes. O surdo, ele não vai escutar, porque ele é surdo. Ele, vê. Então, é de modalidade visual, porque ele tem que ver com os olhos o que está acontecendo, porque ele não escuta. Então, ele tem que ver. Modalidade gestual. Por quê? Porque não se fala. Sinais, sinais, sinaliza. Então, visual, gestual e espacial. Por quê? Ele sinaliza tocando no corpo ou fora dele, que é onde cria o cenário, tá bom? Então, é uma tríade também. Português e Libras. Português, auditiva, oral e escrita. Libras, visual, gestual e espacial. Uma tríade. Uma língua independe da outra. Por isso que a gente fala, desconstrua sua mente do português para pensar em Libras. Pensa surdo. Como que é pensar surdo? É visual, é criar cenário, é caras e bocas, tá? Para você se comunicar e sair do português sinalizado, que é o que dizem muito, mas muitas das vezes também se acaba usando português sinalizado também não fica errado. Mas assim, essa fala mesmo é mais as coisas dos ouvintes, intérprete, enfim, tá? Mas assim, é para você pensar surdo, tá? Pensar como se você vivesse no mundo do silêncio. Pensa assim, começa a criar cenário para o surdo te entender, tá? Pensa que você é a surda, para você conseguir entender e entender qual é a estrutura, qual é os caminhos que eu levo aqui. Você viu que é totalmente diferente as modalidades? Então, quando você pensa em Libras, esquece português. Não tem nada a ver português com Libras, tem nada a ver, tá? É pensar surdo mesmo, tá bom, pessoal? Tô falando tranquilo? Tá dando para entender? Maravilha. Os dedos aqui. Aqui a gente acaba nem falando a palavra dedos, né? Mas a gente usa assim dentro da gramática as falanges. As suas falanges aqui, elas têm nome. Eu não posso falar dedinho, dedão, dedo do meio, dedo... tem que falar o correto, porque eu tenho que explicar na parte dos parâmetros, as configurações de mão. Como que eu vou, né? Explicar aqui a parte da gramática mesmo. Aqui eu tô mostrando para vocês, gente, a forma de quem quer pensa lá na frente e lecionar, tá? Não pode falar de qualquer jeito. É dedinho, é dedão, não. As falanges. Qual o nome desse aqui? Polegar. Indicador. Médio. Anelar. E mínimo, não é mindinho, nem minguinho, nem vizinho, é mínimo, tá? Então, polegar, indicador, médio,
anelar e mínimo das suas falanges, tá bom? Maravilha. Vamos lá. Aqui eu falei para vocês rapidamente sobre o alfabeto manual. Falei um pouquinho da teoria da língua. E agora, dá tempo aqui de eu falar rapidamente para vocês sobre os numerais que vêm na sequência. Os numerais, quais são os números que nós temos? Olha eles aqui, ó, que bonitinho, ó. Conseguem ver? Tá. Os numerais, quais são os tipos de números que nós temos dentro da Libras? Vai lá. Os números ordinais, não, ao contrário. Os números cardinais, ordinais e quantitativos. Cardinais, ordinais e quantitativos. Gente, se existe a gramática, eu tenho que seguir aqui de acordo. Eu não posso misturar o cardinal com quantitativo com ordinal. Se tem, eu tenho que respeitar essa regrinha, tá? Ah, mas tem gente que mistura tudo, eu vejo até surdo misturando. Vai misturar. Mas, muitas das vezes o surdo, ele usa a parte informal da língua. Surdo, muitas das vezes, por não ter sido alfabetizado, porque infelizmente são poucas pessoas que têm o conhecimento da Libras para poder ensinar uma criança surda, muitos deles eles não são alfabetizados, então eles acabam usando sinais caseiros. Eles misturam Libras com sinais caseiros e vira aquela salada. São poucos que têm esse conhecimento. A gente sabe que tem surdos que são inteligentíssimos, surdos que são graduados, que são professores, né? Só que infelizmente a maioria não tem nenhum tipo de conhecimento. E o familiar também não vai atrás, deixa eles lá isolados, né? No mundinho deles. E aí ficam excluídos da sociedade. E sinaliza dentro de casa de qualquer jeito. Ele entende, é só apontar que ele sabe. Não tem nem interesse em aprender para ajudar. Por quê? Porque a pessoa surda, ela tem que fazer parte da sociedade também, né? Aprendendo a língua dela. Só que é complicado, só Deus. Então vai lá. Os números que nós temos, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de já na sequência do alfabeto manual ir para os numerais, para os números, e aí depois a gente já vai para os dias da semana. E aí nós vamos para os meses, porque é tudo uma sequência aqui, tá bom, pessoal? Para vocês pegarem. A gente trabalha muito por temas no básico. O básico ele é um pouquinho mais longo, por quê? Porque é a base mesmo. Você tem que ter essa base alicerçada para você conseguir ir para o intermediário e depois para o avançado. Se você não tiver essa base alicerçada, quando você chegar aqui, ou aqui, você vai estar assim, ó, boiando. Isso aqui é gíria dentro da língua, tá? Você vai boiar. Por quê? Porque você não reforçou, não deu uma base aí para você conseguir. Então, muitas vezes a pessoa quer pular etapas. Eu fiz 3 básicos na época e 2 intermediários. Por quê? Porque eu queria ter certeza que eu aprendi, entendeu? Não fica preso a, não, fiz um básico, já vou pro intermediário, já vou pro avançado. O que adianta aí? E não tá alicerçado, e não ter uma propriedade daquilo que você tá querendo, entendeu? Não compensa. Vai devagarzinho, vai no seu tempo. Só que não desista. O problema é desistir. Começar a ver dificuldade, ou deixar Libras para terceiro, quarto plano. Não, põe como prioridade. Como que você tem que pôr? Você tem que praticar todo dia. Não tem outro jeito, gente, de aprender. É treino, é treino, é treino e é treino. Todo dia. Sem preguiça, tá? Ai, não convivo com surdo. O que você vai fazer? Espelho, caderninho, tá? Começa a assistir vídeos, canções, diálogos, procura tudo que envolve Libras e vai atrás, tá? Não deixa de estudar, porque senão você não vai conseguir a fluência, que eu acredito que é o que todo mundo quer, né? Então, vamos estudar, tá bom, pessoal? Aqui, eu acho que não vai dar tempo, falta 2 minutos, e nem compensa eu continuar, tá? Eu vou finalizar esse aqui